Quando Leon retornou para a Terra, ele tinha 3 objetivos principais, e o primeiro era espalhar a fé na divindade. Apesar de haver muitos deuses e seguidores na Terra, o que era mais importante, que era o poder divino, simplesmente não existia, e um Deus deveria abraçar a fé e abençoar o mundo. Mas ao invés disso, os humanos estavam caindo doentes e as terras estavam sendo contaminadas. Então, para poder usar o poder divino, uma nova fé era necessária, e tinha uma necessidade para que mais pessoas acreditassem nesse novo Deus. O segundo objetivo dele era reformar os Cavaleiros Templários, e nesse mundo, uma organização de lutadores que usavam os poderes divinos simplesmente não existiam. Se o guardião do Santo Graal, rei de Coração de Dragão, era considerado um semideus, então os Cavaleiros Templários eram considerados como santos, e eles eram os cavaleiros dos deuses que usavam poder divino, trazendo assim terror para os demônios. Por último, seu terceiro objetivo, a fim de massacrar todos os demônios, ele queria recuperar aquela terra, recuperar o poder divino e levantar os Cavaleiros Templários. Tinha necessidade de espalhar a fé e manter o equilíbrio e a ordem dentro do panteão para elevar os Cavaleiros Templários, e poderia até ser esperar demais dos Cavaleiros Templários em um lugar como aquele. De qualquer maneira, isso não era nenhum problema para o protagonista, pois ele simplesmente tinha seus objetivos para poder cumprir. De repente, alguém chegou chamando por Sua Majestade, e era justamente a jovem Ari, dizendo que alguém tinha feito um pedido oficial exatamente para ele. Resumindo, ele permitiu que essa pessoa entrasse em sua presença para ver o que eles gostariam de falar, e logo avistamos essas pessoas, e dentre elas, estava justamente aquele que foi humilhado pelo protagonista anteriormente. O jovem rei apenas ficou em silêncio por enquanto, esperando para ver o que o inseto iria falar. Já na cabeça da escória, ele só dizia para si para que se acalmasse, pois estava ali para fazer negócios e poderia abaixar a cabeça por enquanto para aquele selvagem. Para o protagonista, ele disse que tinha levado alguns presentes para o mesmo e posicionou uma enorme maleta que aparentava ser relativamente pesada. A escória pediu ao rei para que ele aceitasse aquele presente, e com certeza ele ficaria surpreso ao ver aquilo que estava dentro. Segundo os pensamentos do inseto, aqueles eram itens de luxo da mais alta qualidade, e um selvagem sequer sonharia em poder tocar em um item desses, achando que o protagonista com certeza não iria recusar sua parceria uma vez que ele visse tais itens. Como o inseto tinha colocado muito esforço nisso, o jovem Leon iria aceitá-lo, mas parece que as coisas estavam tomando um rumo diferente do que o Strume queria realmente, e pediu para que o garoto verificasse os equipamentos, pois tinha certeza de que o mesmo iria gostar. Nesse instante, o rei estava ficando sem paciência, ao que deu a entender, e pediu para que Ari abrisse aquela maleta, e logo avistamos a mesma seguindo as ordens do rei. Assim que ela tocou naquela coisa, um monte de fumaça começou a sair de dentro enquanto ela era aberta, e Ari imediatamente percebeu que tipo de item estava ali dentro. Essas eram as armas de elite de que eles mais tinham orgulho no grupo deles, e disse ao protagonista que ele poderia escolher qualquer uma de que ele gostasse mais. Conforme Ari, aqueles eram itens de rank único forjado pelo mestre ferreiro do grupo dos Strumes, e pelo visto o rato de laboratório estava contente que alguém pelo menos sabia a qualidade do item que eles possuíam. Ele ainda revelou ter ouvido por aí que o protagonista estaria trabalhando como caçador de agora em diante, então ele pensou que aquilo poderia acabar ajudando o jovem em sua jornada, e nem mesmo Ari estava colocando fé no que o Strume estava dizendo. Aquelas armas sequer davam para ser compradas por dinheiro, e ela somente tinha visto elas por meio de vídeos do YouTube quando ainda era uma estudante. O protagonista apenas perguntou onde que ele deveria usar aquelas armas de rank mais baixo, o que com certeza deixou o inseto de antes com um nó na garganta de tanta raiva que ele deve ter sentido nessa hora, e até mesmo a jovem Ari queria saber o que ele quis dizer com isso, já que para ela, aqueles eram os equipamentos mais incríveis que ela tinha visto. O rei então perguntou como eles poderiam fazer uma boa espada sem a aura estrelar ou até mesmo sem uma bênção sagrada, e se ele, por acaso, realmente usava aquelas armas para poder caçar as criaturas. Nem mesmo o Strume de antes entendeu o que o jovem protagonista tinha mencionado, e o prota disse que ele era somente um mercador infiel, mas parece que isso era algum tipo de desentendido. Normalmente, os mercadores eram obrigados a mostrar os seus itens, independente de onde eles fossem, e apesar de as espadas dele serem apenas boas o suficiente para poder apagar galinhas e vacas, ele iria testá-las na frente do inseto. Ao verem aquela cena, ficaram admirados, mas o que não saía da cabeça da mosca era que, no meio do ar, o protagonista começou a puxar uma espada velha. Ele até teve que segurar o riso nessa hora, pensando que o garoto tinha realmente cometido um erro em subestimar as armas que ele tinha levado até a sua presença, e com certeza o prota iria se arrepender disso, ou pelo menos era isso que ele achava.
Consequentemente, ele disse ao rei que gostaria de ver do que a espada do rei era tão capaz, e se referindo diretamente a Ari, ele perguntou se ela poderia escolher uma daquelas armas para poder testar. Ao olhar para o rei, ele apenas consentiu com a cabeça, e logo a ruiva foi escolher uma espada para poder testar, e assim que ela fez, ela escolheu a espada que ela tinha admirado por anos, e essa espada tinha o nome de Alvorecer. Somente de tê-la em suas mãos, Ari começou a sentir o poder dessa espada, e, pelo visto, ela absorveu realmente a densa energia solar dos portais por 10 dias. Ari perguntou se ela realmente poderia usar isso. Já o rei perguntou de volta o porquê de ela precisar de permissão para poder balançar um brinquedo por aí. O rei então colocou sua espada com as lâminas deitadas, permitindo que Ari golpeasse as costas de sua espada, e juntando todas as forças que ela tinha para testar aquela espada. No instante em que ela lançou seu ataque, a espada que ela tanto admirava acabou se quebrando. Nem Ari e nem o estrume de antes estavam acreditando no que eles estavam vendo, já que a espada do protagonista estava simplesmente inteira ainda, e ele ainda disse que a espada do inseto era pior do que ele realmente pensava, o que era somente uma perda total de tempo. Ele reduziu o tempo de duração daquele encontro, e agora o estrume tinha somente 3 minutos, o que o deixou sem saber o que fazer, pois ainda estava paralisado ao ver sua espada sendo quebrada facilmente, espada que, inclusive, era uma das mais fortes que eles possuíam. Agora não tinha muita coisa que ele realmente poderia fazer, e o tempo estava passando, até que ele resolveu ir diretamente ao ponto, e disse que gostaria dos direitos da patente dos grãos de arroz. O rei perguntou se tinha ouvido direito o que a mosca debilitada havia dito, mas a mesma disse que eles iriam pagar por isso, e conforme os cálculos deles, o valor estimado que eles avaliaram aquilo em algo em torno de 180 bilhões. Na cabeça do estrume, ele mesmo disse que, sem sombra de dúvidas, aqueles campos valiam muito mais do que isso, já que não tinha chance de grãos de arroz curarem até mesmo o câncer. Ele ainda dizia que não tinha como aquele selvagem, se referindo ao protagonista, saber o valor de 180 bilhões, e ele iria ir à loucura desde que o inseto explicasse o quanto isso era. O rei perguntou se ele estava realmente querendo comprar o arroz deles com dinheiro, e era exatamente isso, mas o protagonista precisaria assinar um contrato dizendo que o grupo do estrume iria ter o monopólio daquele arroz. O protagonista apenas chamou a mosca de antes de mercador imbecil, e um leão apareceu nas costas do prota, talvez um tipo de imagem espectral, não sei ao certo, mas a única coisa que ele queria saber era se o estrume realmente ousava insultar a divindade. Sentir aquela pressão avassaladora com certeza fez os estrumes pensarem bem em suas ações, e o inseto até chegou a pensar que esse seria o seu último dia de vida. O rei disse que o estrume somente tinha que confessar os seus pecados, e enquanto estava de joelhos, ele dizia que realmente não sabia qual era o seu erro. Leon apenas perguntou o quão ignorante e não civilizado aquela mosca poderia ser, e disse em seguida que a colheita de que ele estava falando nasceu de uma terra abençoada pela deusa Demera. Essa bênção foi dada como recompensa aos fazendeiros que suavam através do trabalho nos campos, e não era algo que realmente poderia ser comprado com dinheiro, e um coração grato e a fé nela era o requerido como pagamento. O rei se referia ao estrume como se estivesse falando realmente com uma criança, e apenas perseguir os lucros enquanto enganava os outros no processo, com certeza não era algo bom. Então Leon resolveu fazer uma pergunta para o estrume. Ele queria saber por que aquele inseto gostaria realmente de possuir os produtos divinos de uma divindade em que ele sequer acreditava realmente, o que deixou a escória simplesmente calada, sem saber como responder por um tempo. Durante a noite, ele apenas perguntou para Ari se realmente estava tudo bem deixar ele sair daquele jeito, e ela disse que sabia que ele era apenas um mercador inferior na perspectiva do rei, mas ele ainda assim era alguém que tinha grande influência. Para ele, isso ainda não era algo com que eles deveriam se preocupar, e ele não era alguém que realmente poderia ser afetado por alguém vulgar como a escória de antes. Leon perguntou em seguida se o que ele tinha pedido anteriormente estava pronto, e ela disse que a associação havia ligado, e Ari perguntou se ele estava planejando fazer o teste também, e as coisas seriam com certeza mais fáceis se ele assim o fizesse. Digamos que isso deixou o rapaz relativamente revoltado com o que Ari havia dito, perguntando se ela realmente estava querendo testar o rei, e já que não era isso, então ela queria saber o motivo de ele querer ir, e era para verificar se tinha soldados úteis, pois seria justamente o rei quem iria testá-los. Apesar de ser difícil disso acontecer, Leon apenas disse para que ela fizesse isso acontecer, o que deixou Ari relativamente triste por ter mais problemas para lidar. Logo, temos um corte para um lugar diferente, e esse jovem parecia estar contente por ver alguém, e ele era um caçador de rank D, e pelo visto esse senhor também iria participar. Em um tipo de recepção, o velho disse para o jovem de antes ter certeza de trabalhar duro, e o mesmo velho perguntou se o garoto achava que naquele ano o rank dele iria aumentar, mas o jovem apenas comentou que iria dar o seu melhor para isso.
Assim sendo, o senhor perguntou ao garoto por que de ele não entrar na equipe dele, e na cabeça do garoto, é dito que mesmo aqueles que não eram talentosos conseguiam atingir o rank C, mas ele foi um rank D por mais de 10 anos. Como o rapaz era bem dedicado e fazia um bom trabalho, o velho apostava que o garoto iria se tornar um as bem rápido, e apesar de ser um trabalho duro, estar na área de mineração não era tão ruim também. Pelo visto, foi justamente lá que o garoto esteve por 10 anos, mas ele queria tentar algo um pouco melhor, e era difícil para pagar as contas básicas para o rapaz, pelo que pude entender, e considerando a situação de sua família, e ele não poderia simplesmente desistir. Ele precisava pelo menos alcançar o rank C para parar de ser um fardo, e eles perceberam que tinha um estrangeiro naquele teste, e eles começaram a se perguntar de onde foi que aquele rapaz tinha saído. Rapaz esse que, inclusive, era justamente Leon, e foi comentado que o rapaz parecia até ser da realeza, e o velho de antes tentou falar com o protagonista, perguntando como ele estava, mas Leon apenas ficou em silêncio. Nesse instante, o rei acabou sendo relativamente ignorante, perguntando com quem o camponês estava achando que ele estava falando, e digamos que isso deixou o velho simplesmente sem chão. O senhor apenas disse que, pelo visto, o jovem protagonista tinha apenas aprendido o coreano um tanto quanto errado, e quando mesmo olhou na direção do jovem rapaz, digamos que apenas um olhar foi o bastante para deixar o rapaz de antes tremendo. Até o velho perguntou o que tinha acontecido, e se ele por acaso tinha se machucado ou algo assim, mas o jovem estava mais do que paralisado, ele sequer conseguia respirar, e era como se algo estivesse puxando ele para baixo. Uma jovem apareceu chamando pelo próximo participante, e esse era justamente o garoto de antes, e por fim, é dito que o prota não tinha ido ali procurar por pessoas fortes, mas ainda assim, não tinha nenhum ali que era realmente digno de ser soldado dele. Em primeiro lugar, as únicas pessoas que iam ali poder fazer aqueles testes eram caçadores de rank baixo ou até mesmo que tinham acabado de despertar. Bom, de qualquer maneira, Leon não poderia esperar grandes coisas naquele início, e ele era o próximo da fila, e quando ele estava na sala, esse senhor acabou chamando o rei pelo nome, mas imediatamente o mesmo pediu para que eles se referissem a ele como Sua Majestade. De qualquer maneira, continuando com o teste, foi pedido para Leon colocar suas mãos naquele dispositivo medidor, e após Leon dar uma boa olhada naquele dispositivo, ele estava um tanto quanto parado demais, eu diria. Ele chamou aquele cara de antes de tolo, perguntando como que um camponês sequer ousava testar a honra de um cavaleiro, mas o cara tentava se justificar dizendo que não eram eles, e era apenas aquele dispositivo que precisava disso. O rei ainda complementou que um mero dispositivo não era capaz de avaliar o poder de um cavaleiro, e apenas os deuses e os cavaleiros eram capazes de avaliar o poder de um cavaleiro em si, e a única coisa que o cara se perguntava então era o que o protagonista estava fazendo ali. Foi então revelado que Leon estava ali para procurar por soldados que poderiam ser úteis, mas até os juízes ali eram péssimos, e como não tinha ninguém de quem ele tinha gostado, Leon perguntou qual era o próximo teste em si, e era em um portal. Quando o cara ouviu que o jovem rei iria verificar os participantes para ver se tinha alguém que poderia ser útil para ele, parece que ele ficou simplesmente sem falas e sem saber como agir nesse momento. Por fim, temos uma visão dos campos que acabariam acontecendo na próxima etapa do teste, e os portais que atualmente já foram limpos normalmente ficavam fechados, mas alguns deles permaneciam abertos para situações como essa. O portal de Seul, por exemplo, era um desses casos, e o jovem estava confiante de que naquele ano, o medidor de força ainda não era muito diferente do que no ano passado, e a fim de obter o melhor resultado, ele precisava dar o seu melhor ali. O garoto acabou percebendo outros dois que estavam ali para aumentarem o seu rank também, e eram apenas 2 novatos, e tinha até mesmo esse senhor também que estava na casa dos 60 e poucos anos, e pelo visto eles eram de rank D e C talvez. Além disso, tinha também o estrangeiro que o garoto tinha visto anteriormente, e o rapaz pensava que o porta era um dos novatos também. Tirando o velho de antes, todos ali eram apenas novatos, mas só pela cara que o protagonista estava fazendo, era fato que o garoto estava errado. Quando todos estavam reunidos, foi dito para que eles se apresentassem então, e esse garoto era chamado de Gudaezun, ele era um guerreiro e sua posição principal era revendedor. Esse da direita era Shin Taeyeon, e ele tinha desperto naquele ano como caçador e usava uma lança e um escudo. A da esquerda era irmã dele e era Shinayon, e normalmente ela usava adagas, mas estava aprendendo a como usar o arco e flecha também. O jovem percebeu que eles eram apenas novatos que ainda não tinham encontrado suas armas principais, e ele perguntou se eles por acaso já tinham ido para o centro de treinamento. Eles se vangloriavam dizendo que tinham ido em um por 3 meses, e isso mostrava que eles realmente eram totalmente iniciantes, e faltava apenas esse senhor se apresentar também. Esse era o primeiro ano dele, e ele se chamava Gangtai, e suas armas eram manoplas.
Ele já tinha despertado anteriormente, mas tinha pedido demissão. Pelo visto, aquele senhor era o mais experiente ali com relação à idade e coisas do tipo, mas digamos que o garoto não estava se vendo em bons lençóis, e agora faltava somente o protagonista se apresentar também. Apesar de ter ficado em silêncio por um tempo, Leon disse em seguida que não iria lugar, pois ele não poderia usar uma espada criada para matar dragões, somente para poder acabar com algumas galinhas. Até mesmo o jovem se perguntava onde foi que o garoto tinha aprendido a falar coreano depois do que ele tinha ouvido, e enquanto eles caminhavam para o local do teste, é revelado que eles apenas precisavam caçar 5 kobolds. Algumas vezes, um gnoll poderia aparecer nos campos também, e se ele considerasse muito perigoso, ele iria intervir, então não era para eles se preocuparem e apenas focarem em mostrar as habilidades deles. No instante que o jovem de antes que eu já esqueci o nome ouviu isso, ele começou a se perguntar se realmente ficaria tudo bem naquele teste, e voltando um pouco no passado, o garoto perguntou ao protagonista se ele não tinha levado nenhuma arma. A garota de antes teve apenas a boa intenção de poder ajudar o protagonista, perguntando se ele gostaria de usar o arco dela para poder fazer aquele teste, e ele apenas deveria devolver no final. Mas digamos que o jovem Leon, por ter um temperamento um tanto quanto explosivo e exagerado, acabou ficando com uma enorme raiva, e jogou o arco da jovem moça no chão, dizendo que um cavaleiro jamais usaria uma arma de longo alcance como um covarde. Isso deixou todos sem falas para o que o garoto tinha feito, e na cabeça do garoto, aquele teste acabaria sendo um total fracasso, e o mesmo jovem disse a todos que conheciam o lugar, perguntando por que eles não iam até lá poder caçar. Como o rapaz tinha mais experiência do que eles, então estava tudo pelos outros eles irem até onde o garoto pretendia, e o irmão daquela jovem disse que tinha um assentamento das criaturas que eles buscavam no final do terreno, então deveria ter bastante dos monstros que eles buscavam por lá também. Mas o rapaz disse que não era uma boa ideia ir até lá com um grupo pequeno como o deles, e era praticamente impossível encontrar um jeito de sair uma vez que eles estiverem cercados. Eles iriam caçar os kobolds que viviam nas cavernas, e eles iriam colocar a grama ou as folhas secas no chão, tacariam fogo para fazer fumaça e deixariam que a fumaça em si entrasse nas cavernas. Com isso, eles poderiam facilmente acabar com os kobolds das cavernas, e isso fez o garoto ganhar um pouco de admiração dos jovens. Para ele, isso não era algo de que ele realmente poderia se orgulhar, e ele tinha estudado todo tipo de tutorial sonhando com o dia que ele poderia entrar em um portal de rank alto, mas o único portal que ele podia entrar era justamente aquele. Dessa vez, ele precisava ser promovido, e o garoto até chegou a se perguntar por quanto tempo mais ele iria ser um rank D, mas digamos que alguma coisa estava um tanto quanto fora do que eles planejaram realmente, e havia kobolds bem na frente deles. As criaturas imediatamente correram na direção dos jovens para poder acabar com eles, e o garoto deu o comando para que o jovem do escudo bloqueasse os ataques, e digamos que esse primeiro kobold foi até bem fácil para ele poder derrotar. Mas nesse momento, ele acabou se orgulhando demais de si e deixou sua guarda aberta, e apesar da arqueira tentar avisá-lo, infelizmente ele acabou sendo derrubado por uma dessas criaturas, e por pouco ele não foi apagado. O jovem que queria subir de rank a todo custo aparentava ser alguém realmente experiente dessa vez, mas os ataques continuavam contra os kobolds, e um após o outro eles foram derrotados, e pelo visto o velhinho de antes sabia se mexer também. Tinha apenas alguns monstros para eles poderem apagar agora, e quando tudo aparentava estar calmo finalmente, o garoto do escudo acabou se desculpando por cometer um erro que quase custou sua vida. Mas estava tudo bem e o que importava era que eles acabaram conseguindo acabar com aqueles kobolds, e nos pensamentos do garoto, ele estava confiante de que dessa vez ele finalmente seria capaz de conseguir subir de rank. Ele estava ansioso no início, mas parece que aquele não era realmente um grupo ruim, exceto por uma pessoa, que era justamente o nosso protagonista. O garoto perguntou por que o protagonista não tinha feito nada enquanto eles lutavam, e ainda é dito que o prota estava apenas assistindo dos fundos, e perguntaram ao avaliador se estava tudo bem realmente Leon fazer isso. O mesmo apenas disse que iria colocar isso na conta quando fosse classificar, então eles não precisavam se preocupar, e pelo visto eles estavam realmente com raiva do protagonista. Foi dito então para que eles continuassem avançando, e eles chegariam nas cavernas em breve, e parece que eles tinham finalmente chegado lá, e agora eles somente precisavam fazer a fogueira mencionada anteriormente. Ao colocarem um monte de palha seca na caverna, o garoto estava para acender a fogueira, e o protagonista perguntou se isso realmente era o melhor que o jovem rapaz poderia fazer. No entanto, o garoto retrucou perguntando sobre o que o protagonista estava falando, já que ele mesmo sequer foi capaz de mover uma única palha para poder ajudá-los. Novamente com um olhar snob, o protagonista perguntou se isso era de fato o melhor que ele poderia fazer,
e enquanto os outros observavam apenas, o garoto revelou ter feito isso 3 vezes no passado e as 3 vezes ele tinha conseguido com sucesso. Mas a pergunta do protagonista que veio a seguir era como ele poderia depender de experiência quando o rapaz tinha somente pouca experiência em combate de verdade, mas pelo visto o jovem não quis saber disso, já que o prota era ainda mais novo do que ele. A fogueira então havia finalmente sido acesa, e agora eles somente precisavam esperar que a fumaça espantasse os kobolds para fora para que eles acabassem com eles, e por fim todos estavam prontos para o combate. Por fim, eles estavam realmente indo na direção deles, e deu para ver que o plano do garoto estava funcionando perfeitamente, e a quantidade de fato não era pouca. Os ataques não tardaram a começar também, e eles estavam fazendo o que podiam de longa distância primeiro, e vemos que o rapaz de antes estava orgulhoso do seu método não ser um erro. Eles apenas continuaram a atacar os kobolds sem parar, e se eles conseguissem derrubar muitos kobolds ali, eles poderiam também acabar com alguns gnolls nas planícies, mas uma criatura bem mais poderosa acabou dando um enorme rugido depois disso, deixando o garoto assustado. Essa criatura era o capitão dos kobolds pelo visto, conhecida por Capitão Gnoll, e esse era o chefe do portal de Seul, e pelo que deu para entender, ele era de rank superior ao C ainda. Até mesmo o garoto de antes se perguntava o que uma criatura como aquela estava fazendo justamente ali, e com um enorme rugido, a garota simplesmente tentou fazer o jovem acordar para a vida. O jovem do escudo juntamente o da Ezun, iriam cuidar do chefe kobold, enquanto a garota e o velho iriam lidar com os kobolds menores das cavernas. Eles precisavam de alguém experiente em cada equipe, e um rank de sem experiência estava indo contra um capitão kobold, o que era simplesmente um ato de auto-falecimento. Apesar do garoto ser um total iniciante, o jovem da Ezun iria confiar no rapaz para poder segurar os ataques do chefe enquanto ele atacava, mas digamos com o único olhar do chefe, o jovem de antes ficou totalmente paralisado. Esse kobold era bem maior do que os outros, e esse rugido foi o bastante para fazer o jovem se borrar todo, e apesar de o da Ezun tentar dizer para o garoto se acalmar, parece que não tinha funcionado, já que ele estava intimidado demais por causa da criatura. O chefe em seguida lançou um ataque, e pelo visto o rapaz seria incapaz de bloquear no estado em que ele estava atualmente, e pelo que deu para entender, o escudo do garoto acabou voando longe. As coisas estavam indo totalmente contra os planos do jovem da Ezun, e o garoto começou a ver sua vida passar diante dos seus olhos, e nem mesmo a associação estava fazendo alguma coisa a respeito disso, o que os deixou ainda mais preocupados. Desse jeito, o garoto acabaria sendo apagado da história, e o jovem da Ezun se viu perdido nesse instante, até que, repentinamente, ele resolveu pegar o escudo do garoto que estava caído no chão, e partiu na direção da criatura para poder proteger seu companheiro de equipe. O chefe novamente lançou seu ataque, e quando mesmo acertou seu alvo, vemos que o garoto de antes tinha conseguido defender com sucesso aquele ataque, mas não de uma forma tão fácil assim. Essa luta acabou sendo bem útil para o garoto, já que ele estava se tornando uma nova pessoa graças a essas dificuldades, e conseguiu jogar o ataque do chefe para a lateral, o que deixou o kobold não tão feliz, pelo visto. Novamente, o ataque foi na direção do garoto, e dessa vez ele começou a se perguntar se realmente seria capaz de bloquear algo assim, e eles poderiam ser capazes de derrotar aquela coisa se o jovem da lança voltasse à ativa. Mas se as coisas permanecerem desse jeito, todos ali acabariam sendo apagados da história, e quem tomou a frente dessa vez, impedindo o ataque do chefe, foi justamente o protagonista, que disse para o garoto tentar fazer o que ele tinha feito recentemente, novamente. O mesmo perguntou do que o protagonista estava falando, sem contar o fato de ele ter parado o ataque do Capitão Gnoll com somente um dedo, e Leon disse para que ele levantasse seu escudo e novamente enfrentasse aquele Gnoll. Ele tinha feito isso uma vez, então nada o impedia de fazer o mesmo 2 vezes, e agora era para ele se levantar e preparar o seu escudo, mas parece que o rapaz não estava entendendo a situação direito. O chefe Gnoll estava até suando frio, e nem ousou atacar o protagonista enquanto ele falava, e por falar no prota, ele disse para o garoto bloquear o ataque do chefe e contra-atacar. Quando o garoto perguntou se o protagonista não estava vendo a situação perigosa em que todos estavam, pelo visto o rei perdeu a paciência já que ele pessoalmente estava guiando o rapaz a ser alguém melhor, o que por si só já era uma honra enorme para o garoto. Para um templário como ele, guiar um soldado camponês era uma honra para ser passada de geração em geração, e o jovem da Ezun sequer tinha agradecido ao protagonista por esse feito. Novamente, ele deu comando para que o garoto levantasse o seu escudo, bloqueasse e contra-atacasse, e a única coisa que o rapaz se perguntava era o que ele tinha feito de errado. Mas de qualquer maneira, ele precisava fazer alguma coisa para poder sobreviver, e o chefe Gnoll estava ficando sem paciência também, e deu um rugido enorme na direção do protagonista.
Mas digamos que quando Leon mostrou apenas uma pequena parcela de sua aura e perguntou se o chefe por acaso estava desejando ser apagado rapidamente da história, o mesmo começou a tremer completamente, ficando em silêncio depois disso. A batalha que aconteceria seria justamente entre o chefe e o garoto, e novamente o rapaz conseguiu defender com sucesso o ataque daquela enorme criatura, mas parece que o ataque foi tão forte que Daesun quase perdeu o escudo com isso. O prota chamou o rapaz de tolo, dizendo que ele empunhava um escudo, perguntando como ele poderia lutar usando somente a força, e não era para o rapaz encarar um oponente mais forte do que ele de frente, e era para o garoto defender os ataques e tentar buscar por uma abertura para atacar. Enquanto os ataques continuavam, Leon continuava perguntando algumas coisas para o garoto, tentando motivá-lo a melhorar cada vez mais, sem contar que o oponente dele não era um espantalho, mas sim uma besta viva que poderia aprender também. Leon deu um conselho para que o rapaz usasse a sua cabeça e pensasse, e quem derrubou o rapaz foi justamente Leon, para poder salvá-lo de um ataque que foi na direção do jovem, e ainda disse para que ele não desviasse a sua atenção de seu oponente. O garoto quase virou lembrança se não fosse pelo protagonista, e foi novamente instigado a usar todo o seu potencial, e ele com certeza poderia fazer melhor do que isso. Ao ouvir que ele tinha realmente potencial, parece que alguma coisa começou a mudar dentro do garoto, e novamente ele estava de frente para aquele monstro, que inclusive estava sedento para poder acabar com o rapaz. Agora, ele estava realmente sentindo que verdadeiramente poderia lidar com isso, ou pelo menos conseguir defender os ataques do chefe, e no instante que a criatura lançou seu ataque, o garoto sentiu algo dentro de si despertar finalmente, e assim que o golpe atingiu seu escudo, ele conseguiu desviar do ataque do chefe. Pelo visto, nem mesmo o garoto estava acreditando que ele realmente foi capaz de fazer isso, e acabou ficando feliz antes da hora, já que com um único golpe em sua face, o jovem foi arremessado para longe, e até o protagonista ficou decepcionado com o rapaz, já que ainda tinha um longo caminho para o garoto percorrer. Além disso, novamente a classificação dele para aquele ano permaneceu sendo de Rank D, e temos um corte para outro lugar bem diferente dessa vez, que inclusive estava sendo guardado por alguns seguranças. Dentro desse lugar, o protagonista apenas dizia que não tinha como um guerreiro como a pessoa em sua frente ser apenas um mercenário, e vemos esse senhor, que estava usando uma máscara de disfarce para poder mudar sua aparência e seu corpo. Ele era presidente da Associação dos Caçadores, e seu nome é Kangil, e como o protagonista tinha participado da avaliação naquela vez, ele perguntou para o mesmo se o garoto tinha conseguido o que ele estava procurando. Aparentemente, de alguma forma ele tinha conseguido uma parte disso, e ele tinha pelo menos um candidato a soldado pelo menos, e não tinha necessidade de estar tão ansioso, já que ele não pretendia ir para o exterior. Pelo visto, o prota sabia exatamente o que esse senhor estava pensando, e ele achava que tinha ficado um tanto quanto nervoso devido ao poder que o garoto possuía, e ter ele do lado das associações que não fossem da Coreia com certeza seria um problema. Ele ainda ficou admirado com as habilidades do protagonista, pois mesmo que fosse uma masmorra de Rank D, ainda assim era um chefe de pelo menos Rank C, e parece que com somente um único dedo, o garoto foi capaz de acabar com aquela criatura, ou pelo menos ensinar uma lição a ela. O prota tratou aquela criatura como se fosse um simples brinquedo, mas para ele, aquilo era ainda mais inferior do que um brinquedo realmente, e de qualquer forma, se o protagonista estava realmente querendo começar uma guilda, então o presidente da associação iria dar total apoio para isso acontecer. Além disso, nada era melhor do que ter fama quando ele queria estabilizar uma organização de pessoas, e tinha muitas formas de se tornar famoso nos dias atuais. Tinha um portal que acabou se tornando vermelho em Cheongu porque eles falharam na raid, e durante um ano, ninguém foi capaz de finalizá-lo, nem destruir ou sequer obter a Joia da Sabedoria, que inclusive era guardada pelo chefe do Portão Vermelho, chamado Jag Spinner. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolvimento dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e até a próxima.